Senhor Lobo sempre apareceu como um personagem simpático e tranquilo em Peppa Pig, mas alguns fãs começaram a notar detalhes bem estranhos sobre ele. Horários suspeitos, comportamentos diferentes à noite. Então surgiu a dúvida: será que o Senhor Lobo é, na verdade, um lobisomem escondido entre os moradores da cidade da Peppa? Quem é ele? Ele aparece em poucos episódios, mas basta surgir para roubar a cena com aquele sorrisinho permanente no rosto. Diferente dos outros personagens, o Senhor Lobo está sempre rindo, feliz, talvez até mais do que deveria. Será que ele está tentando esconder alguma coisa? Um segredo peludo? Sabemos que ele é pai da Wendy, mas algumas coisas não batem. Primeiro, a voz dele é incrivelmente sedutora, daquele tipo que faria qualquer um derrubar o microfone. Segundo, o jeito dele andar e se comportar é meio estranho, quase ameaçador, como se ele estivesse sempre a um passo de uivar para a lua cheia. Isso sem falar que em diversos momentos ele surge do nada como se estivesse observando o ambiente antes de aparecer, como se quisesse assustar os outros personagens. E aí fica a dúvida: o que será que o Senhor Lobo está escondendo? Será que por trás desse sorrisinho simpático existe um lobisomem prestes a se revelar? Talvez o primeiro passo para entender esse mistério seja olhar mais de perto quem ele é e o que ele realmente faz quando ninguém está olhando. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Horário. Curiosamente, toda vez que o Senhor Lobo aparece, é sempre em horários bem específicos, fim da tarde ou comecinho da noite. Coincidência? Pode até ser, mas se ele for mesmo um lobisomem, talvez tenha desenvolvido alguma técnica secreta de autocontrole tipo meditação peluda que impede ele de sair uivando por aí sempre que a lua dá as caras. Um bom exemplo é o episódio do aniversário da Wendy. A lua tá lá, brilhando cheia, redonda e provocante no céu, mas o Senhor Lobo está na festa, sorrindo, dançando e comendo bolo como se nada estivesse acontecendo. Nem um pelinho fora do lugar. Estranho, né? E tem mais. Na mitologia, os lobisomens costumam se transformar justamente no entardecer. Será que é por isso que ele sempre aparece nesses horários? Talvez esse seja o verdadeiro motivo dele ter se mudado para a cidade da Peppa, um lugar pacato, cheio de porquinhos inocentes, o cenário perfeito para um lobisomem que quer viver disfarçado. Quem sabe ele tem uma técnica que permite se transformar em lobisomem quando ele quiser. Comportamento. Enquanto os outros personagens seguem uma rotina previsível como escola, lama e panquecas, o Senhor Lobo é um verdadeiro enigma ambulante. Ele aparece do nada, some do nada, e quando está presente, bem, ele ri de coisas que ninguém mais acha graça. Às vezes solta uns comentários tão esquisitos que até o Papai Pig fica sem reação e olha que ele aguenta a Peppa o dia inteiro. Tem episódios em que ele simplesmente desaparece por semanas, como se tivesse ido resolver uns assuntos. Será que ele tá caçando na floresta? Ou preso no porão durante uma transformação descontrolada? O que ele está escondendo afinal? Porque uma coisa é certa: normal, ele não é. Antes de continuar e descobrir se o Senhor Lobo é um lobisomem, Peppa Pig, comenta aqui embaixo o mistério. Humano? E se a gente for ainda mais longe nessa teoria maluca? E se o Senhor Lobo nem for um animal de verdade? Já pensou se, no meio de todos esses bichos falantes, existe um humano disfarçado, infiltrado nesse universo estranho e fofinho? Porque convenhamos, o mundo da Peppa não faz o menor sentido. Animais que andam de carro, moram em casas normais, têm empregos burocráticos e até pagam contas. Parece uma sociedade organizada, mas organizada demais. Como se fosse tudo parte de um experimento. E se for mesmo? E se o Senhor Lobo for o elo entre dois mundos? Um ser humano que, por alguma razão desconhecida, está entre os animais talvez observando, estudando ou até manipulando aquele universo. Pode ser um cientista de um futuro alternativo, que resolveu se infiltrar para entender como funciona uma sociedade onde porcos e coelhos vivem como gente. Ou quem sabe, um espião interdimensional, fugindo de algo terrível em seu próprio mundo e usando um traje de lobo como disfarce. Agora segura essa ideia. E se esse humano, além de tudo isso, também for um lobisomem, um híbrido condenado por uma maldição, obrigado a viver disfarçado até a próxima lua cheia? A cidade da Peppa seria o esconderijo ideal. Tranquila, pacífica, cheia de inocência e recheada de presas fáceis. Porcos, coelhos, ovelhas, praticamente um rodízio animado. E aí tudo muda. O que parece só um personagem engraçadinho e inofensivo pode, na verdade, ser o maior perigo daquele universo. Um predador adormecido, só esperando o momento certo para revelar sua verdadeira forma. Será que a Peppa, o George, a Evie e toda a turma estão realmente seguros? Ou estão vivendo bem ao lado de um monstro disfarçado? Nome. Tem mais uma coisa que ninguém comenta, mas que grita suspeita: o nome dele. Enquanto todo mundo é chamado de Mamãe Coelho, Papai Elefante, Vovô Porquinho, o nosso amigo misterioso atende por um nome mais formal:
Senhor Lobo. E a esposa dele? Senhora Lobo. Espera, tem algo errado aí. Por que só eles usam títulos tão humanos? Será que essa formalidade esconde alguma coisa? Talvez eles não sejam uma simples família de lobos fofinhos, mas sim humanos amaldiçoados, obrigados a viver entre os animais, tentando manter as aparências. E se essa maldição for o motivo das transformações? Durante o dia, se comportam normalmente. Mas quando a noite cai ou quando a lua resolve aparecer cheia e brilhante no céu, a verdadeira natureza vem à tona. Senhor Lobo, ou seria apenas Senhor, um dos últimos humanos entre porquinhos falantes? Lua. Em um episódio, a Wendy solta uma frase que passou batida para muita gente. Meu pai adora observar a lua cheia. Que fofo, né? Errado. Isso é praticamente um aviso. Ele não admira a lua, ele vigia o próprio gatilho de transformação. E tem mais. Em outro episódio, o Senhor Lobo está visivelmente mais agitado do que o normal e adivinha só? Era noite de lua cheia. Coincidência? Ou o clássico comportamento de um lobisomem prestes a sair correndo peludo por aí? Além disso, existe um comportamento suspeito. No episódio do aniversário da Wendy, o Senhor Lobo aparece de um jeito diferente, mais elegante, mais carismático, quase sedutor. Mas tudo isso só acontece à noite. Durante o dia, volta ao modo vizinho simpático que ri demais. Quem é que faz aniversário da filha em noite de lua cheia ao ar livre? Isso não está cheirando nada bem. E como se não bastasse, tem um episódio em que a família Pig encontra o Senhor Lobo no meio da floresta, dizendo que estava apenas pegando um atalho para o trabalho. Claro, quem nunca saiu de casa às 7 da manhã, se enfiou no mato e resolveu dar uma volta entre as árvores só para bater o ponto. Senhor Lobo, a gente tá de olho em você. Ou melhor, na sua transformação. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Papai Pig sabe. Tem mais uma pista que pode ter passado despercebida, mas que é curiosa demais para ser ignorada. Antes do Senhor Lobo se mudar, ele contratou um arquiteto para fazer sua nova casa. E adivinha quem era o responsável pela obra? Papai Pig. Sim, o engenheiro das poças de lama foi chamado para erguer o novo lar da família Lobo e, claro, levou a Peppa junto para ajudar no projeto. Só que tem um detalhe que chama muito a atenção. A casa do Senhor Lobo é feita inteiramente de tijolos, com uma estrutura bem mais resistente do que a maioria das outras casas do bairro. E quem escolheu o material? O próprio Papai Pig. Agora pensa comigo. Será que Papai Pig já sabia que o Senhor Lobo poderia ser, digamos, um pouco explosivo durante certas noites de lua cheia? Será que ele construiu a casa com tijolos justamente para evitar que ela fosse destruída por um lobisomem descontrolado? Vai ver, Papai Pig é mais esperto do que parece. E talvez essa casa seja mais do que uma moradia, talvez seja uma espécie de jaula de luxo, projetada para conter uma fera quando a transformação acontece. Coincidência? Ou mais uma peça do quebra-cabeça peludo? Caçador. Mas e se a gente fosse ainda mais longe nessa teoria? E se Papai Pig não fosse apenas um porquinho atrapalhado que gosta de mapas e lama, mas sim um caçador de monstros disfarçado? Pensa comigo. Ele foi escolhido pessoalmente para construir a casa do Senhor Lobo. Sabia exatamente o que estava fazendo. Escolheu tijolos, reforçou tudo e ainda levou a filha junto, talvez para fingir que era só um dia de trabalho em família. Mas será que, por trás dessa cara simpática, não existe alguém treinado para lidar com criaturas perigosas? Não é só isso. Em outro episódio, Papai Pig foi chamado para uma viagem bem distante, só para verificar o concreto de uma construção. E no trem, ele recebeu mais regalias que a própria realeza. Café, poltrona especial, tratamento VIP. Por que tanto prestígio? Será que ele tem uma reputação secreta como um especialista em conter ameaças sobrenaturais? Faz sentido se lembrarmos do clássico conto dos três porquinhos. Um lobo mau que soprara casas, devora porquinhos, causa o terror. Talvez Papai Pig tenha crescido com essa história na cabeça e, ao invés de ser só mais um porquinho indefeso, decidiu mudar o jogo. Virou o caçador. Aliás, presta atenção. As interações entre Papai Pig e o Senhor Lobo sempre têm um climinha estranho. Uma tensão disfarçada. No episódio da construção da casa, o Senhor Lobo pergunta de forma quase irônica: e a sua casa, Papai Pig, é feita do quê? E Papai Pig responde, sem nem piscar: tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Isso é só uma piadinha inocente, ou uma ameaça velada. Uma mensagem do caçador para o monstro? Não é o único. Vamos combinar. Peppa Pig é uma série completamente maluca. Temos porcos que dirigem carros, coelhos que pilotam helicópteros, e até leões com inspetor de zoológico. Todo mundo vive como se fosse gente grande, faz compras, paga boletos, reclama do trânsito. Mas e se isso tudo for só a ponta do iceberg? Porque se você achava que o Senhor Lobo era o único personagem estranho,
Pense de novo. Temos a Madame Gazela, por exemplo, professora respeitada, educada, mas cheia de segredos. Ao longo da série, há vários indícios de que ela pode ser uma vampira imortal. Espelhos nos quais ela não se reflete, um ar misterioso, e o mais chocante, ela já ensinou 3 gerações de personagens e não envelheceu um único dia. Ou seja, não estamos falando só de animais falantes vivendo como humanos. Estamos falando de criaturas mágicas, seres mitológicos, ou quem sabe até humanos amaldiçoados, obrigados a viver nesse universo aparentemente fofo. Se o Senhor Lobo for, de fato, um humano transformado em lobisomem, isso pode ser o primeiro sinal de algo muito maior. Talvez a cidade da Peppa seja um refúgio mágico, uma prisão disfarçada ou até um esconderijo onde seres antigos vivem fingindo ser pais de família. O que mais se esconde por trás desses olhos grandes e sorrisos amigáveis? Talvez Peppa Pig não seja só um desenho animado, talvez seja um aviso. É claro que tudo isso pode ser apenas teoria. Talvez o Senhor Lobo seja só mais um personagem carismático. Mas em um mundo onde animais falam, voam de foguete e convivem com coelhos que pilotam tudo, será mesmo tão absurdo imaginar que um lobisomem esteja entre eles? Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!